E olha quem voltou para animar o seu dia, sua noite, sua madrugada. O Rapadura Consciência está aqui novamente. Eu, Vanderlan e Elton, para conversar com vocês um pouco sobre as principais pandemias e epidemias que acometeram aí o planeta. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e nas nossas plataformas digitais. Temos uma novidade, viu? Estamos no YouTube também, então não adianta apenas ouvir. Se inscreva no nosso canal que nos ajuda a fomentar a ciência. Outra coisa, pessoal, que tal apoiar o Rapadura Consciência? Ajuda a gente, né? Sei lá, nós temos uma meta lá para cumprir. Clica no link da bio que se encontra no nosso Instagram. Se intere sobre as informações e ajude o Rapadura Consciência. E aí, meninos, como é que vocês estão hoje? Olá, pessoas. Oi, colegas. Vamos lá, desmistificar esse negócio de pandemia, né? Que parece que só existe coronavírus, mas não é bem isso que a gente sabe e que está assolando a humanidade há muito tempo. E aí, tudo bem, pessoal? Estamos de volta. Vamos falar sobre outras epidemias e pandemias importantes, né, ao longo da história. Ricardo, esse link que você falou também está disponível na descrição do episódio. Então, não precisa nem sair da plataforma que você estiver nos escutando. É só ir lá na descrição do episódio e contribuir conosco. Ou seja, não tem desculpa, viu? É só clicar, é um cliquezinho só. Não tem desculpa. Então, pessoal, não é de hoje que a humanidade é assolada por diversas pandemias, epidemias e mesmo surtos. Então, ao longo da história da humanidade, muita devastação tem sido causada e muitos milhões de pessoas morreram devido a essas pandemias, né? Isso está se tornando cada vez mais recorrente e num período de tempo muito menor entre um e outro. Então, hoje, nós vamos abordar isso um pouco, porque hoje a gente vive num mundo hiperconectado, então doenças respiratórias como essa que a gente está vivendo atualmente, elas se espalham muito rapidamente devido a essas conexões. A gente tem voos que estão conectando países, então em 24 horas você pode estar num país, em 24 horas você pode estar em outro, e as doenças se espalham rapidamente. E hoje a medicina tradicional ela não consegue evitar o colapso iminente de um sistema de saúde quando se instala-se uma pandemia. Então a gente vai abordar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje. É importante, pessoal, saber, e até desmistificando algumas informações que são passadas aí nas mídias, sejam elas digitais ou não, ou até pela nossa tia do WhatsApp, de que nenhum vírus ou outro micro-organismo ele precisa ser criado em laboratório para provocar uma pandemia. Antes da gente chegar no foco principal dessa doença respiratória, que é a Covid-19, é importante a gente fazer uma análise sobre as principais epidemias e pandemias que acometeram a sociedade, mas também é importante a gente voltar um pouquinho lá na pré-história e informar os nossos ouvintes que, por exemplo, o HIV ele já infectava, né? Ele já infecta primatas há milhões de anos, que inclusive 8% do genoma humano ele foi formado pelo que sobrou do vírus da mesma família do HIV que infectaram os ancestrais em comum. E o que é o genoma, né? O genoma que é aí uma sequência completa do DNA, né, que é composta por genes, e esses genes são comumente definidos como trechos de DNAs que apresentam informações necessárias para a produção de proteínas. Então, por exemplo, eu acho que muitas pessoas ouviram que o coronavírus ele foi criado pelos chineses, né, que eles foram criados em um laboratório. Que era o que acontecia muito nessas informações passadas de forma errada, acontecia muito lá há muitos anos atrás, né? Então, por exemplo, o Ken Alibek, né, que era um coronel e desenvolvedor de armas biológicas, né, lá em 1992, ele fazia armas biológicas para a União Soviética, mas em nenhum momento o Ken Alibek preparava ou desenvolvia um novo vírus, ou uma nova bactéria, ou qualquer outro micro-organismo. Na verdade, esse coronel, ele utilizava vírus e bactérias já existentes. E daí as pessoas se perguntam, né? Mas o número de doenças infecciosas, elas não estão aumentando? Na verdade, elas já existiam. O problema é que ocorre uma invasão muito exacerbada da população aos habitats silvestres e isso provoca modificações à saúde de um ecossistema. Então, por exemplo, Elton e Ivan e os nossos ouvintes, enquanto homens pré-históricos, né, confinados em tribos isoladas, a capacidade que um vírus ou uma bactéria tinha para desenvolver, né, levava muitos anos, até essa tribo encontrar uma outra tribo e aí formar populações que foram ou não acometidas com determinadas doenças.
como o Elton falou no início, por exemplo, né, como a gente vive em sociedade, né, e essas sociedades elas são compostas por milhões de pessoas, né, vivendo na mesma área urbana, bebendo água da mesma fonte, dentro do barra macaxeira, né, dentro de ônibus lotados, espirrando próximo de outras pessoas, né, a capacidade de determinadas doenças, né, a capacidade de transmissão, ela também vai aumentar. Então não é que está tendo um aumento na quantidade de doenças infecciosas. Elas já existiam, mas essas transmissões elas estão agora mais conspícuas. Ressaltando também essa questão dessa conexão humano-animal, né, Ricardo? Eu acho que é bem importante porque a gente tem o caso do Covid, já foi divulgado que foi oriundo de morcegos, provavelmente de morcegos, mas a gente vai trazer outros casos aqui que também têm origem no reino animal. Então essa conexão do humano com o animal, ela também está muito ligada a esses processos de pandemia que têm assolado a humanidade. E também os hábitos das populações, né? Hábitos de higiene, hábitos de relacionamento, tudo isso importa quando a gente fala sobre a capacidade de um novo micro-organismo se disseminar e acabar aí infectando, contaminando uma população inteira. E fazendo o resgate histórico, nós temos doenças que foram importantes, que causaram muitas mortes ao longo da história da humanidade. E a gente vai falar de algumas delas. É claro que existem doenças que surgiram, né, que datam desde a época do Império Romano e que existem até hoje. Mas a gente vai falar sobre algumas doenças que marcaram épocas específicas e que afetaram grandes populações ao longo do tempo. A ciência que estuda, né, e que trabalha com toda essa parte de epidemia é chamada de epidemiologia. Então, a epidemiologia ela está dentro do campo da saúde pública e é uma ciência básica, normalmente vista por todos os cursos da área de saúde e biológicas no geral. Então, alguns conceitos de epidemiologia são importantes para que a gente possa nortear o que vai ser dito nesse episódio, né, o que a gente vai discutir. Primeiro, qual a diferença entre surto, epidemia e pandemia? Essas três definições são definições epidemiológicas e que são importantes quando a gente vai classificar. E por que é importante classificar? Vejam, uma determinada doença infecciosa, quando ela surge, quando ela comete a população, ela precisa ser estudada, ela precisa ser classificada, porque todos os estudos e medidas de prevenção serão traçados partindo dessas informações. As medidas de controle de uma epidemia podem não ser suficientes para uma pandemia. Então é importante saber a diferença entre elas, né, classificar, até para poder ser possível traçar essas medidas de controle e prevenção. Então, o surto ele nada mais é do que um aumento dos números de casos de uma doença em uma região específica, como, por exemplo, um bairro de um município em um período de tempo curto. Então, em epidemiologia, a gente vai sempre falar sobre tempo e lugar. São duas variáveis muito, muito importantes para classificar epidemia, surto e pandemia. Então, o surto ele nada mais é do que um aumento do número de casos de uma determinada doença, por exemplo, em um bairro. E aí, o que a gente vê, o que eu posso citar como exemplo, os surtos de dengue, né? Então, em um município, como por exemplo Recife, Fortaleza, Salvador, Natal, em um determinado bairro, pode haver um surto de dengue e aí começar uma notificação um pouco maior dos números de doentes com dengue naquela região. Essa seria a definição de surto. Já a epidemia, né, são casos de doenças que se espalham por mais regiões. Então, eu tenho uma doença que inicialmente ela surge como um surto, numa região definida e localizada num tempo curto, e posteriormente essa doença ela consegue se disseminar por outras regiões. Então, de repente, uma gripe que surgiu como um surto no bairro no centro do Recife, ela se espalhou por outros bairros e depois, posteriormente, ela se espalha por outros municípios e pode chegar a afetar outros estados. Então, nesse caso, nós temos uma epidemia. A epidemia ela tem uma temporalidade um pouco maior do que o surto, né? E aí ela se espalha, a ocorrência dela envolve mais de uma região. E a pandemia é quando ocorre o registro daquela doença que pode ter iniciado como um surto em todos os continentes,
Então, a doença ela se espalha a nível global, a contaminação, a infecção, ela se espalha e aí existe a notificação de casos em todos os continentes, que é o que aconteceu com a Covid-19. Né? No finalzinho de janeiro, início de fevereiro, ela foi classificada como uma pandemia. As pandemias e epidemias, elas não são causadas apenas por vírus. Os vírus, eles são grandes protagonistas de epidemias e pandemias ao longo da história, mas não são os únicos vilões. A gente também tem outras classes de micro-organismos, como bactérias e protozoários, que têm grande potencial de causar pandemias. E é importante a gente também ter em mente que a epidemia ela não é somente de uma doença infecciosa, né? Quando a gente fala de epidemia, a gente leva em consideração 2 fatores muito importantes na epidemiologia, que são os dados de incidência e prevalência. Então, incidência são os casos novos daquela doença que surgiram num determinado período de tempo. E prevalência são os casos que permaneceram doentes. Então, a pessoa ela surge com a doença, ela entra como uma incidência, ela não tinha, agora ela tem, e aí ela passou um tempo doente. Então, quanto tempo ela passa doente é o dado relacionado à prevalência. E essa classificação ela pode ser também atribuída a doenças não transmissíveis, né? Então, a gente tem vários exemplos. O diabetes, a depressão, a obesidade, são exemplos de doenças crônicas não transmissíveis que podem também ser classificadas como epidemias, que pode também entrar dentro dessa classificação. É claro que para essas doenças, outros fatores são levados em conta, outras classificações também entram aí, mas a gente precisa saber que não é só doença transmissível, doença infecciosa. Essas outras doenças, elas também precisam receber a mesma atenção que as doenças infecciosas e transmissíveis. E, adicionalmente, precisamos também saber que não são apenas os vírus que causam as pandemias e epidemias. Eles são os grandes protagonistas das principais epidemias e pandemias, mas não são os únicos. Né? Então, a gente percebe que ao longo da história, outros micro-organismos de outras classes também tiveram potencial de causar grandes surtos ou grandes epidemias em diversos países. Não é isso, Ricardo? Exatamente, Ivan, né? Da mesma forma que os vírus, as bactérias também podem ser transmitidas, né, pela água, pelo sangue, por vias sexuais, e a gente não pode confinar apenas esses tipos de pandemias e epidemias apenas pela transmissão do vírus. O vírus ele não é o único agente que está responsável por isso. Né? Existem outros micro-organismos, bactérias, protozoários, né? Os próprios vírus, enfim. E aí, começando o nosso resgate histórico, né? Vamos revisitar algumas das principais epidemias e pandemias ao longo da história da humanidade. E a primeira, por onde a gente começa, lá em 1333, é exatamente a peste negra ou peste bubônica. Muitas pessoas já ouviram falar sobre peste negra, peste bubônica. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google Imagens, você pode até se assustar com algumas fotos de casos clínicos que tem disponível, porque é bem chocante, né? A peste bubônica, ela atingiu a Europa no século XIV e ela estava muito relacionada ao que eu já falei anteriormente, as medidas sanitárias de simplesmente aos hábitos higiênicos de lavar a mão, de tomar banho, né? Então, essa questão da higiene, por muito tempo na humanidade, foi responsável por trazer epidemias e pandemias que mataram muitas pessoas. E a peste negra é um exemplo desses casos. E que é provocada pela bactéria Yersinia pestis, né? Isso, Yersinia pestis. É que entra muito no viés da questão do poder público voltado para o saneamento básico, né? Você tinha ali no século XIV a Europa e a Ásia, que eram um verdadeiro lixão a céu aberto. Então, muitas pulgas de ratos estavam ali amontoadas e as pessoas eram infestadas, as pessoas tornavam-se vítimas, né, desses animais e acabavam contraindo a Yersinia pestis. Exatamente, Yersinia pestis. Yersinia.
Há também o viés com relação à questão racial, que no caso da peste, os judeus foram altamente acometidos no período que ela assolou a humanidade, né? E isso se dava devido às condições sanitárias em que essas pessoas estavam submetidas, né? Nesse período que ela acometeu. Exato. E essa definição de peste negra, ela surge exatamente porque um dos principais sintomas clínicos dessa doença é exatamente o escurecimento das extremidades dos membros, como dedos das mãos, por exemplo, braços, orelha, como fruto exatamente do processo de infecção pela bactéria. Então a bactéria ela começa a causar danos aos tecidos e aí resulta nesse escurecimento que a gente consegue observar. Então o principal sintoma, né, dessa doença é dor no corpo no geral, esse processo de escurecimento, lesão dos membros e tremor e febre alta. Então esse quadro é bem comum. Em alguns casos, se não tratada, né, dependendo da lesão do tecido, pode ser necessária a amputação. Então, isso é avaliado de acordo com cada caso. E tem tratamento? Tem tratamento. Tratamento para essa doença é um tratamento à base de antibióticos. E é importante destacar que, quando não tratada, cerca de 60% das pessoas podem morrer. Sem contar nessa questão da amputação dos membros, né, Van? E vale ressaltar que, fazendo uma comparação com a Covid-19, né, muitas pessoas no século XIV adotaram muitas crendices populares para tentar afastar ou tentar, de alguma forma, tratar a peste bubônica, né? Era muito comum, e isso há em relatos de artigos históricos, né, de artigo do pessoal da história, que as pessoas passaram a adotar um hábito de pendurar dentes de alhos no pescoço, como uma forma de tentar afastar essa doença, como acontece hoje em dia com a Covid-19, onde de repente surgiram aí os reis, os salvadores da pátria, e a ciência descredenciada mais uma vez, que tentamos aí fazer uma vacina para tratar a Covid-19. E nesse caminho, né, a gente tem, por exemplo, a origem da palavra quarentena, né? Você tem essa questão da quarentena que surge no período da história, né, da peste bubônica, onde até então a República de Veneza, cujo território pertence à Itália, né, foi bastante atingida pela peste negra. E o que é que acontece? A escolha desses 40 dias, ela não foi uma escolha aleatória, né? Ela obedeceu critérios bíblicos, onde algumas passagens do Velho Testamento falavam desse tempo de isolamento para os surtos da lepra. Mas é claro que hoje em dia, quando se fala em quarentena, esse número pode ser menor, como aconteceu com os brasileiros que chegaram aqui no Brasil, quando a OMS determinou a Covid-19 como pandemia. A quarentena desses brasileiros em um hotel de apenas 2 semanas, e no nosso caso já se passam mais de 40 dias, né, de confinamento, e a tendência é que a gente passe um pouquinho aí de tempo em casa, Van, de perna para cima, né, porque as pessoas, estão confundindo quarentena com férias. Não é férias não. E tem muita gente trabalhando em casa, né, tem muita gente em home office, então não são férias. E aí, continuando com nossa caminhada pelo tempo, a gente chega em 1817 com o registro da cólera. A cólera ela teve um acometimento global, né, nesse ano de 1817, causada por uma bactéria, né, também. Então, olha aí, nós já temos 2 bactérias responsáveis por doenças de níveis globais, né? Então, o Vibrião da cólera é uma bactéria que consegue se disseminar rápido pela água, por exemplo, e que afetou muitas pessoas, causando grandes epidemias ao longo do tempo. A cólera ela foi responsável por várias epidemias em diversos lugares ao longo do tempo, né? Ela não foi necessária um grande pico, como a gente está vendo com a Covid. Ela foi acontecendo em vários lugares. O principal problema da cólera é exatamente a toxina que essa bactéria libera no intestino. A bactéria, quando o indivíduo contrai a bactéria pelo consumo de água contaminada, a bactéria se instala no intestino e aí ela vai liberar uma toxina que lesiona esse tecido, lesiona o intestino, causando aí uma diarreia muito intensa. E foi exatamente nesse contexto que na Inglaterra, um médico chamado John Snow fez uma observação interessante. John Snow, ele percebeu, por exemplo, que um determinado grupo de pessoas desenvolvia cólera e o outro determinado grupo não desenvolvia a cólera, né? Então, quais fatores estavam relacionados àquele determinado grupo ficar doente e o outro não? Então,
fazendo estudos e observações, John Snow percebeu que as pessoas que estavam adoecendo faziam uso da água de um rio e que indivíduos com cólera evacuavam em regiões próximas desse rio, certo? E que algumas pessoas que morriam de cólera também eram jogadas no rio. A água acabou sendo contaminada pela bactéria e as outras pessoas faziam consumo dessa água. Então, com uma medida simples de orientar as pessoas em lavar as mãos, por exemplo, ter hábitos de higiene mais intensos e consumir outra água, fez com que uma grande quantidade de pessoas não pegasse a cólera. E aí ele recebeu o título de pai da epidemiologia moderna. Pois é, Van, e o detalhe importantíssimo na história do nosso país, né, é que com a chegada da coroa portuguesa, né, o Dom João VI, juntamente com sua família, fugitivos do rei Napoleão Bonaparte, quando eles chegaram aqui no Brasil, a noção, no Rio de Janeiro, né, a noção de saneamento básicos não eram tão comuns. Né? Então, veja o que o John Snow fez, né? O que o médico fez. Ele tem essa visão de que a utilização de uma água contaminada estava cometendo e provocando morte das pessoas, mas aqui no Brasil ainda não tinha essa noção, então era muito comum, por exemplo, as pessoas dispersarem suas fezes pelas janelas. Né? Então, imagina uma cidade totalmente fétida, né? Uma cidade totalmente alastrada por bactérias, e uma das epidemias aí que acometeu o nosso país foi a cólera e a varíola também. Jogando bactéria pela janela. Imagina. Banho de bactéria. As sinhazinhas acordavam, né? Joga ali o cocôzinho fulano pela janela, né? Então a cidade era extremamente podre. Né? A história conta muito sobre doente. Cólera ela tem tratamento, é feito à base de antibióticos, existe uma vacina disponível, porém alguns estudos apontam que somente 50% das pessoas que tomam a vacina realmente se tornam imunes. Então é importante lavar bem as mãos e manter os hábitos de higiene aí em dia. Bem, a epidemia seguinte é uma conhecida dos brasileiros, né? Então muitas pessoas ainda hoje em dia sofrem com essa doença, que é a tuberculose. Outra doença também causada por bactéria. Olha aí, nós já temos 3 doenças causadas por bactéria. A tuberculose, é uma das doenças mais antigas. Existem relatos de que alguns cadáveres, né, que datam da época do período do Império Romano, da Grécia Antiga, esses cadáveres eles apresentam sinais de que possivelmente eles foram pessoas que desenvolveram tuberculose em algum momento da vida. Então, a tuberculose é uma das doenças respiratórias causadas por bactérias, bem importante assim, na saúde pública, e nos últimos anos tem gerado uma preocupação, em especial com um público que tem o vírus HIV e que desenvolveram a AIDS. Então, a tuberculose ela passa hoje em dia a ser uma doença também oportunista, porque nesses indivíduos que têm AIDS, quando se desenvolve, ela surge com uma forma bem agressiva e dificulta até o tratamento. Então, é uma doença muito contagiosa, assim como o que a gente está vendo na Covid. Ela também, a transmissão ocorre pelas vias respiratórias. O principal acometimento é do sistema respiratório baixo, né, especificamente os pulmões. O tratamento é feito com antibióticos também e pode chegar até 6 meses o tratamento, né, da tuberculose. E o diagnóstico é feito através do exame laboratorial, que consiste na pesquisa de bacilos álcool-ácidos resistentes. E eu, como biomédico, né, trago para vocês a informação de que a gente usa uma técnica específica para fazer o diagnóstico laboratorial de tuberculose, que é a técnica de Ziel-Nielsen. Uma técnica que consiste numa coloração específica para essas bactérias que tem uma estrutura, a micobactéria, que é responsável pela tuberculose em humanos, ela tem uma estrutura diferenciada das demais bactérias, então a gente utiliza dessa técnica para fazer o diagnóstico laboratorial. E a nossa primeira pandemia cometida por um vírus, né, que é o vírus ortopoxvírus, é a varíola. E a varíola, ela foi uma doença que assolou a humanidade por muito tempo e que, inclusive, alguns registros mostram que o faraó Ramsés II morreu vítima da smallpox, que ela foi erradicada aí no planeta desde 1980, graças a uma grande campanha de vacinação. No entanto, meninos, entre 1896 até essa erradicação, cerca de 300 milhões de pessoas elas morreram graças a esse vírus, né?
E aí o Edward Jenner, né, descobriu a vacina da varíola em 1796, que foi a primeira vacina de todos os tempos, né? Foi a primeira descoberta em relação à vacina. E apesar disso, a capacidade de vacinação global da doença, que tinha taxa de mortalidade de 30%, se manteve na humanidade até os anos de 1980. Ela era uma doença transmitida por via aérea e causava aí uma série de verrugas cheias de pus no corpo do infectado. Então imagine a dor que essa vítima sofria, amigo. Pois é, olha aí a importância da vacina. Ricardo, nós temos outras doenças no Brasil que poderiam ser erradicadas com realmente uma campanha de vacinação. Não a campanha, porque a campanha tem, né? Mas se as pessoas levassem a sério, tirassem da cabeça esse movimento anti-vacina, né? De que vacina mata, de que faz mal. Não existe nada disso. Inclusive, estamos em plena campanha de vacinação para a influenza. Então, esse é um exemplo claro da importância da vacinação para a humanidade. Lembrando que o processo de imunização através de vacinas, ele não é um processo individual, é um processo coletivo. Ou seja, você está se imunizando não apenas para você não pegar a doença, mas para você não pegar a doença e não contaminar o seu meio, não contaminar as pessoas ao seu redor. Então, vale ressaltar isso também, que o pessoal do movimento anti-vacina olha muito para um indivíduo, para a questão individual, mas a gente tem que pensar no coletivo e no bem que a vacina, como ferramenta, traz para todos nós. Alguns personagens da história sofreram com a varíola, né? Por exemplo, o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França. Essas pessoas tiveram varíola, então ainda bem que ela foi erradicada, né? Graças à campanha de vacinação. A próxima pandemia foi a tifo. Lembrando, pessoal, que a gente não está seguindo meio com uma lógica de linha temporal, não. Veja que a tifo, por exemplo, ela foi provocada no mundo, principalmente na Rússia, né, que matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922, em decorrência das condições que a Europa ficou pós Primeira Guerra Mundial. Então, a origem dela é muito similar à origem da peste bubônica, né? Porque essa transmissão é justamente originada através das pulgas que morderam ratos infectados. Então, os sintomas eram, por exemplo, dor de cabeça, dor nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. E ela é causada também por bactéria, né? Então, mais uma aí para o grupo das bactérias. Ainda doenças que estão presentes no Brasil, ao longo da história, causaram grandes prejuízos à humanidade, né? Exemplos são febre amarela, sarampo e malária. Então, tanto a febre amarela quanto sarampo são causadas por vírus. A febre amarela, a transmissão acontece através de um vetor, de um mosquito, então é da picada do mosquito, e não como muitas pessoas acham, pelo macaco. O macaco, na verdade, ele acaba sendo mais uma vítima. A transmissão acontece pela picada do mosquito, e ela tem esse nome febre amarela porque causa, né, o indivíduo acometido pelo flavivírus, ele tem um quadro de febre alta. O vírus ele se replica no tecido hepático, no fígado, causando uma lesão e gerando um quadro grave de icterícia, né? Então a icterícia é o indivíduo ficar com uma pigmentação amarela na pele. Então, quando acontece uma lesão no fígado, um composto bioquímico que se chama bilirrubina é depositado no tecido. Então, o metabolismo da bilirrubina é afetado. Então, a bilirrubina, que normalmente não se deposita nos tecidos, passa a ser depositada. E aí ela causa essa coloração amarela. Então, associada à cor da pele amarela devido à icterícia, mais os quadros graves de febre, surgiu então aí o nome da febre amarela, para essa doença causada pelo flavivírus. O tratamento da febre amarela consiste principalmente na vacina, né, na vacinação. Tem vacina disponível e a vacina da febre amarela tem que ser renovada a cada 10 anos. Então, muitos postos de saúde realizam a vacinação para a febre amarela. Então, procure se você ainda não fez a sua vacinação, se você não renovou. O sarampo, por vez, também é causado por vírus e, diferente da febre amarela, a contaminação acontece através do contato com secreções mucosas. Então, através desse contato, o indivíduo contrai o vírus do sarampo e desenvolve um quadro de erupção de pele, bem clássico do sarampo, febre alta, dor de cabeça e também inflamação das vias respiratórias. Então, o sarampo,
né, chegou a matar mais de 6 milhões de pessoas até 1963. E é uma doença que ainda existe. Então, tanto o sarampo quanto a febre amarela são doenças causadas por vírus. E a terceira, né, que eu gostaria de destacar é a malária, uma doença causada por um protozoário, também transmitida por um vetor, o mosquito Anopheles. A malária ela causa uma anemia muito forte e um quadro muito intenso de febre. Então, o vetor da malária, o parasita, ele se desenvolve dentro das células vermelhas do sangue. Quando ele se desenvolve e sai da célula, ele acaba rompendo essa célula vermelha, a hemácia. E aí, nessa ruptura em massa dessas células vermelhas, ocorre um quadro febril, que é bem característico da malária, e também uma anemia severa. Aqui no Brasil, a região amazônica é uma região endêmica para a malária, e é causada pelo plasmódio falciparum. E o tratamento da malária é exatamente a base de medicamento, não existe vacina para a malária, e um medicamento que até então ficou bem famoso, né, que é a cloroquina. Cloroquina é usada para tratar os casos de malária. Pois é, né, pessoal? Cloroquina e hidroxicloroquina, que é utilizada para pessoas que estão acometidas com malárias ou doenças autoimunes, certo? A próxima pandemia, né, que é uma pandemia que assolou milhões de pessoas, né, acredita-se que a estimativa que tinha matado aí 20 milhões de pessoas, né, devido a complicações desse tipo de vírus, que iniciou-se lá na década de 80, que é a pandemia da AIDS. Né? E essa, por sua vez, gera aí várias discussões, inclusive discussões em relação à sexualidade das pessoas, porque muitos se acreditavam que era a doença dos gays, né? Era doenças que apenas os gays eram acometidos, hein, Ivan? Será que isso reflete hoje, Ricardo? O que tu acha? Com certeza, né? Porque... Um desses reflexos é que, infelizmente, nem eu, nem Ivan e nem Elton podemos doar sangue, né? Aí você imagina, muito tem se vinculado nas mídias de que precisa-se de doação de sangue, principalmente sangue do tipo A, mas infelizmente... Pessoas que já tiveram a Covid-19 se recuperaram, né? Porque podem ter aí os anticorpos necessários para ajudar as pessoas que estão no caso mais grave, né? Mas... infelizmente não podemos doar, e chega de mentir também, porque é horrível você chegar lá no momento da doação e ter que fingir ou mentir. Tem que fazer um teatro, né? Fazer um teatro, né? Então, existem duas prevenções contra o HIV. A primeira e a mais importante é a utilização da camisinha, e aí entra também a questão do debate sobre a educação sexual nas escolas, né, a respeito da distribuição desse tipo de prevenção, principalmente para os nossos adolescentes que estão começando aí as suas atividades sexuais. Além da camisinha, nós temos a profilaxia pré-exposição, ou PrEP, mas vale ressaltar que a utilização dos dois, a combinação da camisinha com o PrEP, não somente impede a contaminação do HIV, mas de outras ISTs, como a sífilis, por exemplo. Então não adianta você utilizar apenas o PrEP e esquecer de utilizar a camisinha. Após o surto da década de 80, né, e a forte educação contra a AIDS, menos preocupação tem sido tomada, o que causou um aumento de 21% dos casos no Brasil entre 2010 e 2018. Por isso, pessoal, é muito importante todo mundo ficar atento com o HIV, e uma das maiores epidemias da história que perdura e não tem cura, né, infelizmente. E nada desse negócio de, eu vou ter relação sem camisinha e depois usar PrEP. Não. As pessoas estão confundindo com a pílula do dia seguinte, amigo. PrEP pode até prevenir HIV, não é 100% de certeza, é um risco, mas e as outras DSTs? Uma sífilis talvez não seja tão importante quanto a gonorreia, né? E que, inclusive, Agnes, preste atenção nessa informação aqui. As bactérias que provocam a gonorreia estão ficando super resistentes a alguns antibióticos. Então não adianta apenas utilizar o PrEP. Adiciona a camisinha também, tá? Minha gente, tem algumas informações que estão sendo espalhadas aqui. Eu acho que as primeiras medidas de quarentena, a gente deu uma passada pela história, mas nos achados dos artigos científicos eu encontrei relacionado, a gente agora vai começar a falar sobre uma das piores gripes aí que acometeu
todo o mundo, né, que é a gripe espanhola. E nesse artigo que eu estava lendo, lá tinha os conselhos ao povo, né, que eram medidas, né, medidas que estão sendo utilizadas, inclusive... Você tomaria, Ricardo, esses conselhos? Você aceitaria esses conselhos hoje para a pandemia de Covid? Vamos ler para a gente tentar ver. Vamos ver o que é que está dizendo aí. Primeiro era evitar aglomerações, principalmente à noite. Verdade, mas aí é a qualquer horário, né? A qualquer horário. Não somente à noite, mas ok. Não fazer visitas. Concordo também, né? É quarentena, cada um na sua casa. Se você sai para visitar outra pessoa, você também não está seguindo a quarentena. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Sim, concordo também. Imagina, você tá numa fila e espirra. Menina, é o socão, viu? Tomar como preventivo internamente qualquer sal nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e preferência nos momentos das refeições. Não, essa não tem nada a ver. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita. Concordo que o repouso é importante para quem está doente, que não deve receber visita. Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e os convalescentes. Dá para aproveitar muita coisa desses conselhos, viu? Amigo, e a última? Veja que naquela época eles já tinham esse pensamento. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Pois é, veja aí. Então foram as primeiras medidas de quarentena de fato que eram espalhadas pelo povo, né, lá em 1918, com a gripe espanhola, que foi uma das piores influenza aí que acometeu toda a população mundial, que eram provocadas pelo vírus influenza do tipo H1N1 e contaminou 500 milhões de pessoas e provocou entre 17 e 50 milhões de mortes. Ao menos um quarto de toda a população do planeta se infectou com essa doença. Então, informação adicional, Ricardo, é a origem desse nome influenza do vírus, né? Então, no início, quando se atribuía à gripe fatores como, chegou os frios do inverno, vai todo mundo ficar gripado. Nossa. Só que na Itália, além dessas questões naturais, eles achavam que a gripe ela tinha influência de coisas como astrologia, por exemplo. Então, na gripe, ela tinha influenza. Como é, amigo, o sotaque espanhol. Influenza, com a mãozinha fechada, não pode esquecer. A mãozinha, tem que ter a mãozinha. Então, viu? isso na Europa, principalmente na Itália, se alastrou de uma maneira que a nomenclatura para essa classe de vírus foi dada em homenagem a isso, a esse termo que se usava na Itália para o vírus que sofria influência, que em italiano é influenza. Então, dentro das pandemias modernas relacionadas à gripe, então a gente tem vários subtipos e várias classes de vírus influenza. Então a gente tem a gripe de Hong Kong, a gripe aviária, a gripe suína, a própria gripe espanhola, que foi uma cepa de H1N1, que foi o influenza A, e diversas outras. Uma delas que eu queria trazer e que preocupa a comunidade científica atualmente foi a gripe aviária, que teve um surto ali em 2003, que foi através de uma cepa do vírus influenza H5N1, introduzido ali na Ásia, basicamente. E isso aconteceu através do consumo de aves. Então, aves migratórias começaram a disseminar esses vírus, e a gente sabe que essa região asiática come muito ganso, codorna. Então, teve uma mistura genética, teve uma mutação genética nesse vírus H5N1, que teve então sua origem ali nesse período de 2003. E é um vírus que alerta muito a comunidade científica. É um vírus que está sempre... existe um conceito de vigilância que cerca esse vírus, por quê? Pelo alto índice de mortalidade. Então, hoje a OMS ela tem um número de casos registrados de gripe aviária de 500 casos, e cerca de 50% desses pacientes que foram acometidos morreram. Então, a taxa de mortalidade é altíssima e a comunidade científica está sempre voltada, sempre em vigilância com relação a esse vírus por causa disso. Então, além disso, a gente só do vírus da gripe, como eu citei, a gente tem várias cepas de influenza. Então, é um vírus que muta bastante. A comunidade científica e a comunidade médica está sempre voltado para isso, por isso que está sempre tendo campanhas de vacinas de H1N1, né, de caso de influenza, porque sempre estão pesquisando novas cepas, porque sempre está passível do aparecimento de novas cepas do tipo de influenza. Por isso que tem sempre campanhas novas. No Brasil, por exemplo, né, a gripe espanhola, estima-se que ela tenha matado
por um período razoável de tempo, né, 35 mil pessoas. Dentre essas pessoas que morreram, destaca-se o então presidente eleito, lá em 1919, o Rodrigues Alves. Ele foi eleito para o seu segundo mandato, mas não conseguiu, de fato, tornar-se presidente no seu segundo mandato, e aí quem assumiu foi o vice-presidente Delfim Moreira. É até importante relatar esses casos aqui no Brasil, né? E aí nós temos a historiadora Cristiane Maria Cruz de Souza, né, do Núcleo de Tecnologia em Saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que levanta ainda outro ponto em comum entre a gripe espanhola e a Covid-19, por exemplo. Então eu vou abrir aspas aqui para Cristiane, né, na qual a mesma fala que a liturgia das grandes epidemias é sempre muito parecida. Primeiro, as autoridades negam que ela existe, uma vez que é algo desconhecido e com potencial de abalar a economia e os sistemas de saúde. Nesse caso, né, muitos dos discursos das autoridades no início da pandemia de 1918, né, eles se assemelhavam ao que vemos hoje, né, que inclusive a gente até discutiu naquele episódio dos medicamentos, né, no episódio do coronavírus, sobre a prisão do médico Liu Liang, né, que foi o primeiro a descobrir que de fato existia um surto da Covid-19, que ele foi preso porque associaram as informações dele como fake news, né, porque, querendo ou não, uma pandemia ela vai abalar o sistema econômico de determinados países, né, do planeta como todos. E em 1918 aconteceu a mesma coisa, né? Os grandes políticos eles tentavam a todo momento evitar esse tipo de informação para não gerar uma crise econômica. E aí eu vou lá para minha Bahia para falar como que essa gripe espanhola, por exemplo, acometeu centenas de vidas lá no meu estado. E aí a Cristiane, ela também explora nos seus artigos científicos as fake news que eram espalhadas pelo povo baiano de que, por exemplo, um dos tratamentos para a gripe espanhola era uma cervejinha bem gelada. Era muito comum os bares fixarem anúncios, né, dizendo que a cerveja curava a gripe. Ou seja, era muito comum atos de desobediência civil, né, porque ignorava totalmente as informações a respeito da quarentena, né, aquelas informações que eu li logo no início da gripe espanhola, e que inclusive a estátua do Nosso Senhor do Bonfim teve que ser retirada porque as pessoas faziam peregrinação para beijar os pés do santo. E aí virou um centro ali de contágio. E esse grau de despreocupação com a doença potencialmente fatal, ela pode ser vista, por exemplo, nos dias atuais, onde nós vemos os grandes empresários saírem às ruas solicitando a abertura do comércio, até porque eles não vão trabalhar, e sim a classe trabalhadora que vai estar lá se expondo. E é muito comum a gente ver atos de desobediência em plena quarentena, principalmente do nosso chefe de Estado, né, o nosso presidente, que a todo momento incentiva as pessoas e que as pessoas a saírem às ruas e que está ali a todo momento no seu discurso subliminar de que há uma histeria na imprensa e há um embate terrível para a nossa população entre o ministro da Saúde com o presidente, por exemplo, na qual um pede para que as pessoas respeitem os limites da quarentena, enquanto que o outro pede para que as pessoas saiam às ruas. Falando mais basicamente dessa questão dos vírus respiratórios, a comunidade científica ela entende que todas as pandemias que são previstas ou que estão para acontecer, elas estão vinculadas a vírus que vão trazer uma doença respiratória, seja ele um coronavírus, seja ele um vírus influenza. Então, eu trago novamente essa questão dessa hiperconexão do humano com o animal, que é muito importante. Por quê? Porque, como eu citei anteriormente, a gente pode ver a gripe suína, a gripe aviária, o próprio coronavírus, que teve uma origem ali nos morcegos. Então, a gripe do frango, que é a gripe aviária, ela está originada justamente na questão da criação, da transmissão, na verdade, desse vírus da ave para o humano. Então, hoje, se você acompanhar no jornal, de vez em quando aparece criação de frangos lá no interior de Pernambuco, foi diagnosticado, então, foi identificado presença de gripe aviária, queima a produção de frango toda, porque é um vírus que se alastra rapidamente e é um vírus que está preocupando a comunidade científica. Da mesma forma, a gripe suína. Então, a gente traz isso quando a gente traz isso também para o contexto do coronavírus, da mesma forma. Então, se sabe hoje que esse processo de transmissão pode ter se originado a partir de um morcego. Tudo isso vem dessa hiperconexão do humano com o animal. Os países asiáticos eles estão sempre em evidência com relação a isso por causa do contato que eles têm muito com animais silvestres, tanto para a questão de consumo quanto para a questão de contato mesmo. Então, esses animais estão muito próximos da convivência
do povo asiático. Eles vão para as florestas, capturam os morcegos e levam para ser consumidos em restaurantes. Então, o processo de transmissão do animal para o humano acontece nesse contato, seja ele na captura ou seja ele no consumo. E até é importante, Elton, perfeita essa sua colocação, né? É importante também a gente abordar um pouco sobre a origem do nome dessa gripe, né? Gripe espanhola, né? As pessoas confundem muito a gripe espanhola porque ela teve o seu principal foco na Espanha, por exemplo. Então, esse episódio, né? Por que ele recebe esse nome de gripe espanhola, né? Na verdade, data-se que, de fato, ele não tenha começado na Espanha. Acontece que, dentre os seus vizinhos, né? Logo após Primeira Guerra, dentre os seus vizinhos, a Espanha era o único país estável no que diz respeito à sua democracia. Então, naquela época, ela era a única a, de fato, relatar os casos de mortes de pessoas acometidas com a gripe espanhola. E a gente pode até fazer um gancho com a Covid-19, de que a gente não pode estigmatizar Wuhan como o país da Covid-19, até porque isso pode provocar crises na diplomacia entre países e que, infelizmente, por exemplo, Donald Trump já usou o termo como vírus chinês. O Eduardo Bolsonaro, a todo momento, ele incita que os chineses criaram esse vírus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa diplomacia entre países, né? Isso já aconteceu em outros casos também, Ricardo. Então, se a gente for ver a gripe de Hong Kong e a gripe asiática, elas têm essa mesma origem. Ou seja, uma gripe que surgiu numa região e as pessoas assemelham o nome da doença para a região, para as pessoas. E ninguém quer, né? Ficar conhecido como a gripe de rodelas, a gripe baiana. Não, além disso é chato até para as pessoas que são desse lugar. Elas se sentem ofendidas, elas se sentem prejudicadas. Então, é interessante não fazer isso. Gente, que inclusive, só a título de curiosidade, vocês sabiam que a caipirinha ela foi inventada nessa época da gripe espanhola? Porque lembra que os bares fixavam que para tratar a gripe espanhola, uma cerveja gelada estava ótimo, né? Então, os atos de desobediência civil eram pertinentes. Eu queria esse remédio. Amigo, veja, né, um dos remédios caseiros mais populares em São Paulo, né, para combater o vírus era uma mistura de cachaça, limão e mel, né? Então, aí os ingredientes básicos para a bebida mais famosa do Brasil, que é a caipirinha, e que o jornal É o País traz aí em suas reportagens a respeito dessa pandemia que assolou também o nosso país. Então, pessoas, dentro dessa questão das epidemias virais e trazendo um pouco um gancho para essa que a gente está vivendo da Covid-19, que é oriunda do coronavírus, né, é causada pela infecção do coronavírus, a gente tem que mencionar que a comunidade científica internacional ela já está inteirada por essas contaminações ou infecções de coronavírus. Então, o SARS, que foi a síndrome respiratória aguda, ele aconteceu também a partir de um coronavírus e alertou a comunidade científica internacional para essa classe de vírus. Então, existem livros, existem relatos que já alertam a comunidade científica internacional para a possibilidade de uma mutação desse novo coronavírus provocar uma nova pandemia. Então, isso está presente. Eu estava lendo o livro do infectologista Stefan Cunha Uvari, que é um infectologista lá de São Paulo. Ele tem um livro datado de 2011, onde ele fala das pandemias e os riscos que essas pandemias causaram na diversidade, e que ele diz que um dos próximos vírus que vai acometer uma pandemia mundial, que vai levar a uma pandemia mundial, é um vírus da classe dos coronavírus, que foi isso ele fala no capítulo referente a SARS. Então, já a comunidade científica ela já está em alerta com relação a isso. Pois é, eu não lembro bem, eu acho que eu cursei virologia clínica na faculdade em 2014 ou foi 2013, não lembro. Mas no próprio livro de virologia, né, quando eu estudei o capítulo de coronavírus, os próprios autores já alertavam, isso em 2014, para a possibilidade da ocorrência de uma pandemia, né, por coronavírus. Então, eu recebo às vezes mensagens de umas pessoas assim: eita, olha, tem um vídeo aqui do ano passado falando, já previam, já estava previsto que isso ia acontecer. Gente, a ciência ela está muito mais à frente. Então, já sabia-se da possibilidade disso acontecer. Infelizmente, as autoridades dos países, né, preferiram negar, como o Ricardo falou, quando foram alertados de que
os primeiros casos estavam sendo notificados e aí acabou gerando, né, ou então acabou não contribuindo para o impedimento dessa pandemia. Pois é, gente. Então, com esse gancho para o que a gente está vivendo atualmente, a gente termina o nosso episódio. A dor do parto é grande, mas a gente tem que partir. Que pena. Gostaria de lembrar novamente para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam também nas nossas plataformas de streaming. Ou seja, você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Só acessar lá o nosso link na bio das redes sociais ou na descrição do episódio, que você vai ter acesso a esse mundo de compartilhamento que a gente está ali inserido. E confere os demais episódios. Esse já é o 9º episódio, né? Então temos outras temáticas, outros episódios também. Sinta-se convidado a conhecer mais, né, sobre outros assuntos do seu interesse. Menina, a gente falou sobre tanta pandemia que eu tô aqui com a dor de cabeça, eu tô querendo espirrar, não sei o que tá acontecendo. Gente, tô brincando, viu? Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio, né? A participação de vocês é sempre colaborativa, é sempre importante para que a gente de fato traga aqui informações científicas de uma maneira bem palatável, que não é rapadura. A bicha é dura, mas é doce. A rapadura é uma gostosa, né? Então, ó, um beijo. Olá, nós somos o Rapadura Consciência, um podcast semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras. Aqui, 3 cientistas nordestinos discutem a ciência de uma forma descontraída e acessível. Até o próximo episódio. Tchau!